Olá pessoal, começando mais um episódio do Mundo do Tênis Podcast. A gente vai falar hoje da carreira do ex-tenista Fernando Meligeni, que completou 50 anos nesse último dia 12, né? O Fino, considerado um dos maiores tenistas da história do Brasil, participou aí da geração do Guga. Essa semana ele voltou para a ESPN. A gente vai contar um pouco dessa trajetória dele dentro e fora da quadra. Um cara que inspira os outros tenistas aí das novas gerações do Brasil. Antes eu quero lembrar você as nossas redes sociais, Twitter, @tênis e podcast, e o Instagram, @mundo do tênis e podcast. Vamos falar com nossos amigos. Eloy e Matheus, tudo bem com vocês? Tudo em paz. Muito obrigado, por todo o apoio de sempre. E vamos aí, aproveitar um pouco esse tempinho aí para a gente conseguir conversar a respeito de uma figura, tão, ao mesmo tempo, carismática, querida, mas também super relevante dentro do próprio esporte brasileiro. Como tenista, como pessoa, é um cara que eu admiro bastante, então é um super orgulho e privilégio poder estar fazendo esse podcast aqui com vocês, falando a respeito dele, de verdade. E aí, pessoal? Super importante a gente estar falando sobre nomes relevantes do tênis brasileiro, e Fernando Meligeni é um deles, um cara que marcou época no nosso esporte, o esporte que a gente ama. Foi um cara que escolheu jogar pelo Brasil, um cara que defendeu o Brasil sempre com muito amor, com muita garra, com muita determinação, e um cara que deixou fruto e legado no esporte, o que é muito importante, mais importante do que somente os resultados que ele teve, mas ele deixou legado, deixou frutos, foi capitão da Davis, comentarista da ESPN, um cara que é extremamente relevante, sua opinião conta bastante, e a gente vai falar um pouco sobre quem foi Fernando Meligeni, sobre as nuances da sua carreira, sobre como ele era e como ele é até hoje, como comentarista, como pessoa, como influenciador no esporte, Então, muito animado para como vai ser o episódio de hoje. Pessoal, eu vou começar diferente. Eu vou começar contando uma historinha rápida, pra vocês verem como é que o Meligeni é importante na minha vida, na minha formação. Era o ano de 2000, o tênis brasileiro estava no auge, O Guga seria o vencedor de Roland Garros em 2000, ganharia o Finals pela antiga Masters Cup e terminaria como número 1. Mas tem um jogo, um fato específico. Em maio de 2000, o Guga não era número 1 ainda, era o André Agassi. Algo que marca a carreira do Meligeni, que é um dos atletas que mais gostaram de ser brasileiro sem ter nascido aqui. Escolheu ser brasileiro e é muito brasileiro. O Brasil jogou na Copa Davis contra a Eslováquia em 2000, nas quartas de final. A Eslováquia tinha dois tenistas assim excelentes, Irbate e Kuchera. Principalmente o Irbate. Tanto é que o Irbate, naquele final de semana, ele bateu no Guga de 3-0 e bateu no Meligeni na sexta-feira de 3-0. Mas eu vou me atentar ao sábado. O sábado estava 1-1. O Guga tinha ganhado do Kuchera na sexta, uma partida difícil. O Meligeni antes tinha perdido por Irbate de 3-0. Só para vocês terem uma noção, o Irbate ele foi semifinalista de Roland Garros no mesmo ano que o Fininho chegou também na semifinal. O Fininho perdeu para o Medvedev, ucraniano, não este agora, e o Meligeni perdeu e o Irbate perdeu para o Agassi, que viria a ser campeão. Então era um excelente tenista, tecnicamente muito bom. Não ganhou grandes títulos na carreira, mas teve excelentes resultados. O Irbate veio aqui e ganhou do Meligeni e do Guga no Saibro do Rio de Janeiro. Saibro assim, nível do mar, bem lento. No sábado, o Brasil jogou com Jaime Monsenzi e Gustavo Kirsten, ganhou da Eslováquia com o Irbate Kuchera e fez 2-1. Nesse sábado eu vivi um dos piores dias da minha vida. Eu sofri um assalto junto com meu pai, resumindo a história, e foi assim um dia terrível para mim, que foi assalto à mão armado, meu pai tinha um comércio e tudo, e aí a gente ficou meio que traumatizado. Tinha acabado de assistir o jogo do Brasil, foi por volta das 6 horas. No dia seguinte eu tava muito triste, muito para baixo, naturalmente, e aí eu nem tava me ligando assim pro jogo, só queria saber de ficar deitado em casa. Eu vi que o Guga tinha perdido por Irbate de 3-0, ficou 2-2 e coube a Meligeni jogar o quinto ponto contra o Kuchera. E aí eu comecei a assistir aquele jogo misto de frustração, misto de raiva, de impotência, e ao mesmo tempo acontecia isso com o Fininho na quadra, porque ele perdeu o primeiro set pro Kuchera.
E aí você via que o filme ali, a Eslováquia ia ganhar por 3-2, o Brasil ia perder a chance de ir para uma semifinal que ele não ia desde 92, se eu não me engano, foi a outra vez. E aí eu entrei ali junto na torcida com todo mundo, parecia que eu estava na quadra, assim, só para resumir para vocês, e vibrava assim a cada ponto do Meligeni, a cada reação, a cada quebra. Por fim ele ganhou de 3-1, ele mesmo disse que é uma das maiores partidas da carreira dele, e isso fica marcado na minha mente. Naquele momento eu esqueci de todo aquele drama ali que eu estava passando na torcida pro Meligeni, então eu fui muito grato ao Meligeni naquele dia. Lógico que eu sempre fui guguista, já disse aqui para vocês que é a febre do Guga, eu vivi essa geração, então eu torcia muito pro Guga, mas eu comecei a ver o Meligeni com outros olhos. Pô, o cara não tem o saque do Guga, o cara não tem o forehand pesado do Guga, o cara não tem a esquerda que é uma pintura do Guga, mas o cara tinha coração. O cara tinha um jogo de pernas, assim, que... Por isso que até o apelido dele é fininho, né? Porque que ia pra lá, ia pra cá, ia em todas as bolas. O cara tinha uma consistência, assim, mesmo tendo poucos recursos. A esquerda dele até mudou na carreira. Ele começou com 2 mãos, depois terminou com 1 mão. Era um cara que deixava tudo na quadra. Ia perder, mas ia perder dando o melhor. Entendeu? Um exemplo para muitos tenistas aí que tem um bom saque, que tem uma boa direita, assim, que joga naturalmente, que não tem a metade do coração que o Fininho tem. Então, a partir desse dia, lógico, eu gostava do Meligeni, mas não era fã. Então, eu virei fã da pessoa do Meligeni. Isso durou até 2003, assim, a carreira dele terminou lá com o Houston de uma maneira esplendorosa, aquele jogo, é outra história. E aí, eu virei mais fã ainda do Meligeni fora das quadras. O Meligeni que se dentro ele se jogava na quadra pelo tênis, ele é um leão fora da quadra, brigando pelos direitos dos tenistas, escrevendo livros, dando dicas para tenistas amadores, para melhorar o jogo, dando palestras, conferências, sendo comentarista, tendo um blog no UOL, teve uma época que foi na ESPN, tweetando, fazendo lives e um monte de atividades que o Fininho fez ao longo do tempo aí. Teve uma época que ele trabalhou na rádio, teve uma época que ele fazia um programa muito interessante, Paulo Calçade, na ESPN, que era o Segredo do Esporte, que eu acompanhava. Então, o Fininho, tudo que ele se metia a fazer, ele fazia bem. Então, assim, eu vou resumir essa minha abertura para vocês. O seguinte, tem poucos exemplos, assim, de pessoas fora que eu admiro em várias áreas do esporte. Admiro o Fernando Meligeni como atleta que ele foi e como homem, cidadão que ele é. Mesmo sem ter visto ele, nunca vi o Fininho, mas a personalidade dele é algo que me inspira a ser melhor. E fica nessa minha primeira fala desse jogo contra o Kuchera. O Brasil acabou sendo eliminado pela Austrália na semifinal, perdeu de 5-0, natural, porque a Austrália tinha Rafter, Hewitt, tinha a melhor dupla do mundo antes dos Bryce, que era o Zud, o de Ford Bridge, e o Brasil jogou na Austrália, que era grama, né? Fernando não era muito bom na grama, né? Eu falo até hoje, eu brinco, já até mandei tweet pro Meligeni, se aquele confronto em 2000 fosse no Saibro, talvez a gente colocasse o jogo lá no Nordeste, Saibro bem lento, apesar da Austrália ganhando o Brasil em 2001, né? Não sei, mas o Brasil teria mais chance, lógico, de que jogar na grama. Tomamos um vareio na grama, porque não é a nossa quadra característica brasileira, mas foi um grande ano tenisticamente para o Brasil, para o Meligeni também, grandes jogos, principalmente na Davis, né? E eu abro dizendo isso, é um exemplo de jogador e ex-jogador, como atleta e como homem. Para você ver, né, como o esporte no geral, né, transcende muitas coisas, né? Faz assim a gente ir muito além de coisas mais banais, mais humanas, né? Mais superficiais, assim, né? Realmente a gente lida com aspectos que vão muito além, né? Marca a nossa vida de algumas formas que nunca mais muda, né? A gente transforma mesmo a vida das pessoas, né? Nesse dia transformou a sua e, né, pra mim, a maior lembrança que eu tenho do Fininho jogando foi em 2003, né? No PAN. Porque, né, foi logo um pouco depois, né, de eu começar a acompanhar o tênis. Né, o Guga também já vinha, né, numa certa problemática com as lesões, então eu acabei acompanhando os Jogos Olímpicos
primeiro de 2000, depois vi esse PAN de 2003, comecei a me interessar cada vez mais justamente por conta, né, do jogo do Meligeni contra o Rios, que foi histórico, né, ele virou o tie-break no último set de uma maneira assim insana, incrível, né, a gente nunca vai esquecer, e tudo na raça, né, tudo na vontade, assim, com atitude, né, com mental. E acho que até hoje, né, ele preza muito por isso, né, prega muito essa informação, né, de que o mental e a atitude fazem toda a diferença, que é a grande diferença dos tops para os demais. Lógico, além das questões técnicas, né, que assim, todo mundo é bom, né, ali do top, sei lá, vai do top 50 para cima. A questão é realmente que são detalhes, né, que fazem a diferença. E a diferença dele era justamente essa da raça, da vontade, da dedicação, do trabalho, e acho que ele passa esse legado além do esporte, né? Que é essa questão, né? A gente nem não conhece ele pessoalmente, mas é nítido, né? É muito visível que ele é um cara sensacional. Justamente por isso, porque ele leva os mesmos valores que ele empregava na quadra, na vida. E o tempo todo dá pra ver que ele tenta passar isso, né? E tenta sempre auxiliar os jovens, né? Muito solidário, assim, muito generoso com as novas gerações e muito crítico também com coisas que vão contra, né? Com coisas que realmente a gente vê de errado, né? Vê de corrupção, né? Coisas do nosso país que são muito tristes. E, né, ver uma pessoa que nem nasceu aqui, mas se importa e luta a nosso favor mais do que muitos brasileiros, né, que nasceram aqui, faz com que a gente realmente idolatre ele, valorize demais uma figura como ele, né? Aquela final de 2003 ali do PAN, ela é surreal, ela entra na história, fez com que ele conseguisse encerrar a carreira em alta e vencendo o Rios, né, que foi número 1 do mundo, um craque. Cara, você não tem nem palavras, assim, né? Acho que muita gente aqui no Brasil começou a valorizar mais o tênis e também a valorizar mais o esporte, né, o olímpico, até como modalidade olímpica, a partir dessa conquista dele, né? Porque antes o próprio Guga não teve, né? Então, assim, mesmo os tenistas brasileiros de muito auge não chegaram, né, nesse tipo de medalha. E o Meligeni conseguiu 4º lugar em Olimpíada e medalha de ouro pan-americana. Então, assim, é um marco histórico, né, para sempre. Acho que, por mim, né, falando pessoalmente, fica aquele gosto que eu não vi o Fernando Meligeni jogar, porque eu sou um pouco mais novo que os dois daí. Não cheguei a ver o Fernando Meligeni jogar ao vivo, somente em vídeos na internet. Tem algumas partidas que tem na internet completas. O jogo contra o Kuchera tem um jogo completo na internet. Vocês podem procurar e acompanhar. O jogo que ele venceu contra o Sampras também tem na internet. E um cara que marcou bastante o tênis naquela época, né? E a partir da geração dele, com o Guga, apareceu mais outros jogadores de tênis. Ele foi inspiração disso tudo. E hoje em dia, o Fernando Meligeni, ele continua revolucionando, ele continua levando o seu legado para as outras pessoas. É um cara que é extremamente inteligente. O Diego falou sobre um livro também que ele fez, que ele escreveu. O Diego, foi até o Diego que me mandou mesmo o livro, com as dicas do Pino, para tenistas amadores, ou seja, ele está passando um pouquinho do que ele conhece para as outras pessoas, e isso eu acho muito importante, muito impactante para um ser humano como Fernando Meligeni, e um cara que se destaca no que faz como comentarista, um cara que conhece muito de tênis, que pesquisa, que se envolve, que está lá e perguntando sobre o circuito, conhecendo o circuito, envolvido. Ficou um tempo longe da ESPN, mas sempre estava aparecendo de alguma forma na transmissão, sempre mandando uma mensagem ou questionando alguma coisa. E é o impacto de uma pessoa, né? Um jogador que fez a diferença no esporte brasileiro
E é um cara sensacional, muito gente fina. E que a gente fica muito feliz por estar fazendo um episódio somente voltado para ele. Tá? Tem muita história mesmo. E a gente vai contar. Só algumas curiosidades da carreira do Meligeni. Como a gente disse, o Meligeni ele é argentino de nascimento, né? Os pais são argentinos, mas vieram para o Brasil. Ele veio para o Brasil com 4 anos. Quando ele se profissionalizou, ele escolheu, tinha as 2 opções, ele escolheu ser brasileiro. Você pode ver que ele fala português melhor que muita gente, não tem nenhum tipo de sotaque, né? Já viu o Fino falar espanhol também? Bem, perfeitamente também. E ele ganhou uns torneios quando era juvenil, um dos torneios mais importantes que é do circuito juvenil, que é o Banana Ball, um torneio que poucos juvenis têm, né, tem na carreira. Ele ganhou esse torneio aí. Só que com alguns detalhes aí que eu coloco. Tem muito tenista que não tem as vitórias que o Meligeni tem. O Meligeni tem 3 títulos de simples, né? Alguns vão achar muito, outros vão achar pouco. Por quê? Porque você pega, assim, tenista que tem poucos recursos, que depende muito da sua defesa, depende muito das suas pernas, da sua consistência, depende muito do adversário também não estar no bom dia. E tem conquistas importantes aí no Saibro, né? 3 títulos, chegou em semifinal de Roland Garros. Como o Eloy falou, chegou em Atlanta, quase conseguiu ganhar uma medalha, sacou pro 7 lá contra o Leander Paes na semifinal, né? Apesar que os outros tenistas que estavam ali eram melhor que eles, né? O Agassi, o Bruguera, o Agassi sempre ali nas melhores conquistas do Fino. O próprio Fino disse que é o tenista que ele, infelizmente, não conseguiu ganhar. Jogou 5 vezes e perdeu as 5, né? E o Agassi diz a célebre frase que se você ganhar do Meligeni, você tem certeza que você fez um grande jogo, né? A frase que define aí o Meligeni. Que a gente está falando aqui é uma inspiração para você for jogar. Sempre pensa no Meligeni. A gente vai pensar, eu vou fazer igual o Guga, eu vou soltar a esquerda de uma mão, igual o Guga, igual o Federer. A gente não tem esse talento, né? A gente não tem. A gente tem que sempre pensar no trabalhador, no operário, né? Tenistas aí que estão no circuito como Schwartzman, que lembram o Fernando Meligeni, de certa forma, o Ferrer, que é o melhor tenista de todos os tempos nesse quesito que a gente está falando de trabalhador, né? Até merecia ganhar um Grand Slam se não fosse contemporâneo desses outros três tenistas aí, talvez conseguisse, né, ganhar um Grand Slam. E a gente tem um cara que trabalhou, que fazia o dever de casa, teve um técnico que era o Pardal Ascioli, que era um casamento perfeito ali de técnico e jogador. O Fernando obedecia ao Ascioli, conversava com o Ascioli, definia a tática. Procurem aí na internet, pessoal, a vitória do Meligeni sobre o Sampras. Por mais que alguém pense assim, o Sampras não era um bom tenista de saibro. Roma era o saibro que o Sampras melhor jogava. O Sampras ganhou em Roma, tá? E o Sampras não era um tenista de perder em rodadas iniciais, né? E o Meligeni cumpriu à risca todo o planejamento que ele fez para aquele jogo, né, contra o Sampras. Ele fala em uma das entrevistas que eu vi que tinha vez que a esquerda do Sampras que a direita do Sampras estava toda aberta, ele ia na esquerda porque ele tinha planejado que ele ia atacar a esquerda e acabou dando um vareio no Sampras, foi 6-3, 6-2 assim. Dificilmente algum tenista do nível dele batia o Sampras desse jeito, né, no auge do Sampras ali, no final dos anos 90. Então, é exemplo por tudo isso, né? Era um tenista que jogava defensivo, mas tinha coração, tinha pernas e nunca se dava por perdido, mesmo que estivesse perdendo, falava perder a partida. Exatamente, né? Isso é verdade, né? Ele me lembra muito o Ferrer também. Acho que é o mesmo estilo, assim, né? De luta, de batalha, de entregar 110% o tempo inteiro, lutar por cada ponto, jogar cada ponto como se fosse o último. E é um legado, que quem dera se todos os tenistas fossem assim, né? A gente critica tanto aí, né, os tenistas da nova geração por principalmente falta de atitude, né? Falta de imposição, essa certa falta de respeito positiva, né? De não entrar contra o Big Three ali, né? Respeitando demais. A grande maioria acaba entrando no bolso ali, né? Perdendo para os caras antes mesmo de entrar em quadro. Eu acho que o Meligeni tinha muito isso, né? De jogar todos os jogos acreditando, né? De ter uma fé cega, mas não cega no mau sentido, mas no bom sentido.
nele mesmo, no trabalho, entende? No valor que tem o esforço, o compromisso, honrar com essas coisas, né? Então, isso aí não tem nem palavras. Baita tenista, né? Baita trabalhador, baita atleta, né? No fundo, baita atleta. Dependente de... Poderia ser em qualquer outra modalidade. Ele seria bem sucedido de todas as formas por conta justamente da atitude e da mentalidade que ele empregava, né? E ele teve um começo muito, muito bonito, né? Toda essa história, né? Dele vir para o Brasil muito jovem, mas aí treinar na Argentina, e o pai dele fazer aquele combinado com ele, né? De que ele poderia, né, se ele queria mesmo ser tenista, tudo mais, ele tinha que demonstrar ali, tinha que ficar entre os tops do juvenil daquele ano, tinha que se dedicar pra caramba e ainda tinha que fazer um curso de fotografia, né? Que era o trabalho do pai dele. No final das contas, ele engabelava lá, dava um migué no curso, se dedicava pra caramba no tênis e ele foi muito bem sucedido, né, no juvenil. Justamente ganhou, né, o Orange Ball em 89. Ele se profissionalizou logo no ano seguinte, mas assim, logo no começo, né, em 92, 93, já estava disputando grandes jogos, já estava disputando Grand Slam. Sempre, né, é aquele tenista super perigoso, né, assim, eu vejo ele muito como um tenista que, num bom dia, e num dia em que o adversário desse 10% a menos, era um dia que o Meligeni poderia ganhar de qualquer um. E é o tipo de cara que ninguém quer enfrentar, né, contra, ninguém quer jogar contra. Todo mundo já entra sabendo que, putz, se hoje eu não der o máximo que eu tenho pra dar, vai dar merda, né, eu não vou ganhar. E acho que isso também é um legado que fica. Mas acho que a gente pode, né, entrar um pouquinho nessa carreira dele desde ali do juvenil, né, já ganhando vários challengers de 93 para frente, 95, principalmente aqui no Brasil, né, ele jogou bastante challenges e torneios aqui do Brasil, ganhou bastante em São Paulo, né, ganhou em Ribeirão Preto, ganhou em Campinas, foi vice em Natal, ganhou várias vezes torneios que jogou em São Paulo, mas logo em 93, né, já jogou Roland Garros, por exemplo, e ganhou, né, de um francês, do Stéphane Rouet, que era muito bom jogador, que tinha acabado de eliminar o Lendl. Então, você vê, né, o Meligeni sempre beliscou, né, esses jogos, sempre deu trabalho para grandes jogadores, né, ganhou na carreira em 95 do Corretja, jogou logo contra o Muster na final desse mesmo torneio. Ele já ganhou, né, o seu primeiro ATP justamente em 95, então assim, pouco tempo depois, né, de ter virado profissional. Então, ele teve uma ascensão muito forte, né? Você vê que ele era um tenista que era realmente muito promissor, muito talentoso, muito forte fisicamente e mentalmente. Então, assim, não foi por acaso, né? Ele não era um tenista azarão que foi ter sucesso depois, assim, não. Desde o início, a carreira dele já era muito promissora e muito bonita, né? Já era de conquistas, né? E o Diego, ele falou sobre algumas partidas que foram muito importantes na carreira do Meligeni. Em 96, ele venceu o Rafter, o Wilander e o Philippousis. E chegou longe em Atlanta, só perdeu pro Bruguera, né? Na Olimpíadas. E chegou a vencer também o Kafelnikov, o Sampras. São vitórias contra tenistas grandes, tenistas de muita qualidade. A gente vê que no tênis brasileiro, depois disso, a gente não teve jogadores que venceu tenistas tops, né? Depois do Meligeni e do Guga, não tem um jogador assim que você fala, venceu os tops. Fora o Bellucci, né? O Bellucci venceu, mas não chegou ao nível desses dois. E isso marca muito a carreira do Fernando Meligeni. E é um cara que é um gênio, né? Então, só agraciar pelo que ele fez em sua carreira. Eu vi uma reportagem que ele estava falando, né? Depois da derrota na semifinal contra o Medvedev em Roland Garros, ele falou que
poxa, eu entrei e eu achava que eu ia ganhar. Ele tava super confiante, ele já tinha ganhado de vários outros jogadores, tinha chegado longe. E ele chegou contra o Medvedev e falou: eu vou ganhar. E ele não ganhou. E aquilo machucou ele, porque ele estava pronto para ganhar, para chegar longe, para chegar na final de Grand Slam, e não ganhou. Mas quantos jogadores brasileiros chegam numa semifinal de Grand Slam? Pouquíssimos. E pouquíssimos chegam com vontade e com condições de ganhar. E o Fih não chegou. Claro que ele fica muito marcado pelos jogos pan-americanos. Partida contra o Rios, a gente conhece o Rios, foi um grande jogador, um enorme jogador que representou sempre bem a América do Sul. E o Fernando Meligeni chegou lá e pá, ganhou do cara e encerrou a carreira no mesmo ano. E são jogadores assim que marcam época, que marcam história. É sempre importante lembrar, repetir. Ele não foi um jogador comum. Um jogador que chegou longe, que venceu seus títulos, que apareceu bem no Júnior, apareceu bem no profissional, que venceu diversos títulos no país, tanto ATP quanto Challenge. São 3 títulos de ATP e enormes, porque vencer um torneio ATP não é fácil, não é simples. A gente vê como é difícil hoje em dia para um brasileiro vencer um título de ATP. E ele fez muito mesmo no tênis. E o Diego vai falar um pouquinho mais, né, sobre a carreira do Pina. A sua fala me lembrou de um jogo, só para vocês terem uma ideia. Ele pegou o Andy Roddick, que é um dos melhores saques da história do tênis moderno. O primeiro serviço dele é uma pedrada, variação de saque e tudo mais, não é só potência. Ele ganhou do Roddick na quadra rápida de Washington, né? Então o Meligeni tinha isso. Ele infelizmente não ganhou títulos, ganhou o pano na quadra hard, mas não ganhou um título ATP, né? Perdeu o Brasil Open, o primeiro Brasil Open na costa do Sauípe, foi disputado uma quadra de hard. O Fino pegou um tenista que não tinha ATP, que eu acho que era o Vasek, se eu não me engano, eslovaco. Ganhou o primeiro set, tudo se encaminhava para ganhar o jogo, acabou sofrendo com câimbras e o sol, e acabou perdendo ali, e acabou sendo o único título do tenista lá da costa leste da Europa, né? O Fernando, ele encontrava maneiras de melhorar, porque você via, o cara tinha um backhand de 2 mãos, que é um backhand que todo mundo que começa a jogar tênis vai começar com um backhand de 2 mãos, que vai te dar segurança na execução do golpe. A maioria dos tenistas do backhand é de 2 mãos, mesmo sendo muito menos plástico que o backhand de uma mão, né? Você demora para ter o contato com a raquete e tudo mais. E o Fernando mudou, já profissional, no começo dos anos 90, para um backhand de uma mão, né? Fazer essa mudança é muito complicado, vocês não têm noção, gente, como é complicada essa mudança aí. Porque os tenistas que jogar contra ele já sabiam, eu vou ficar jogando a bola na esquerda dele, ele vai passar o tempo, ele vai começar a errar, ele vai ficar nervoso. A esquerda dele já não era uma esquerda consistente, né? Já não era uma esquerda que dava pontos para ele, fugia muito desse golpe. E aí ele foi mudando, né? Já profissional, mudou de 2 mãos para uma mão, sendo canhoto. É bom lembrar. E aí a esquerda dele, lógico que não ficou uma maravilha, mas ficou uma esquerda melhor. Tanto é que depois disso ele acaba ganhando e conseguindo esses resultados aí na carreira dele, os títulos ATP e as grandes vitórias. Ele mesmo fala em entrevistas que o grande momento da carreira dele é a vitória sobre o Sampras, não é nem uma conquista de um ATP. É por isso que eu falo muitas vezes, isso o Nadal, por exemplo, é um exemplo que a gente já teve discussões, quando alguém fala assim, desiste, perde esse jogo aí. Eu já teve um jogo com o Nadal, ele ia enfrentar o Federer na próxima rodada, e aí ele estava enfrentando o Khachanov, e o Nadal estava se arrastando em quadra, e ele ganhou do Khachanov. Por quê? Porque era ali que interessava. Ele não queria saber, o próximo jogo você vai enfrentar o Federer, então você tá passando mal, perde aí. Não é assim. E tenista tem que ter essa mentalidade. Aquele jogo que você tem que jogar e tem que ganhar do seu adversário. O que vem depois, o que veio antes, não importa. Então o Fernando tinha essa mentalidade de top,
né? Ele se entregava ao máximo para aquele jogo, ele procurava melhorar ao máximo. Infelizmente, ele não teve o dom natural de ter um grande saque, assim, que dava muitos pontos. Ele tinha que batalhar lá com o primeiro e segundo serviço, pensar muitas vezes antes de colocar como colocar o serviço em quadra, né? A direita dele não era aquela direita maravilhosa, tinha que trocar muitas vezes a troca de bolas no saibro, que era a quadra dele, para ele conseguir ganhar os pontos e os games e as vitórias. Então, é isso que ele desenvolveu, ele ser um tenista tão tático e tão bom comentarista, né? Se a gente coloca aí o Dácio, o Meligeni, o Dalcin e o Narc, na minha opinião, os 4 melhores. O Paulo Cleto também, claro, com certeza o Paulo Cleto. Então, comentaristas, aqueles caras que quando você tá assistindo, você fala, é verdade, isso aí tá acontecendo, entendeu? Faz você pegar o que tá acontecendo no jogo. E importante também essa opinião de um cara que viveu ali o momento, que sabe mais ou menos o que tá pensando na carreira de um tenista, né? Isso é importante também. Com certeza, né? E acho que hoje, né, é um palpite meu, assim, não é uma opinião, mas eu ouso dizer que ele é o comentarista mais relevante do cenário brasileiro. É o que ele fala, o que ele comenta, seja nas redes sociais, né, no blog, no Instagram dele, ou nos comentários, né, durante o jogo, impacta de uma forma assim, é tipo o Neto comentando futebol. Você pode concordar, você pode não concordar, mas é uma personalidade que transcende assim, né, simplesmente a modalidade. Vai para além. Então todo mundo ouve, todo mundo respeita, todo mundo valoriza, todo mundo presta atenção. Mesmo se for para concordar ou não interessa. Mas tem um impacto e uma relevância o que ele fala sobre tênis hoje em dia, que é um absurdo. E eu acho isso super interessante, super legal, assim, né, da gente acompanhar e ver, né, como que ele conseguiu, né, tanto como tenista quanto como comentarista, tendo o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de mentalidade, o mesmo tipo de entrega, de empenho, o mesmo tipo de resultado, né? Ele conseguiu chegar num patamar muito, muito bonito, né? Muito, muito valioso, assim, muito superior do que simplesmente ser um bom jogador ou ser um bom comentarista. Não, ele é top. Ele é excelente no que ele se propõe a fazer. Isso é um legado maravilhoso, né, para qualquer um de nós, em qualquer área, não só no esporte. Isso gera respeito, né? Porque quando você assiste uma transmissão de tênis, você espera o melhor conteúdo possível. E para você ter o melhor conteúdo possível, você espera que tenha pessoas capacitadas e que entendam do que você está falando. Porque não basta você ser um torcedor, você ser uma pessoa que acompanha tênis, você tem que entender o que se passa. Você tem que entender o que o tenista passa. E isso o Fernando consegue explicar de um modo bem tranquilo que a gente consegue entender, né? Principalmente para quem está chegando no tênis agora, né? Eu falo sempre, o tênis ele tem que ser... O comentarista ele tem que ser muito didático. Ele tem que ensinar o que está acontecendo. Porque é a maneira que você tem de conquistar as pessoas a gostarem desse esporte. A gente sabe que tênis não é um esporte fácil de entender. E no começo, quando você começa a ver, é difícil, o que está acontecendo? E tem que ter gente capacitada para fazer isso. E o Fernando sempre passa com dificuldade. Fala que ele é uma pessoa muito boa. Ele e o Nardini, né? Pessoas que entendem bastante de tênis e se envolvem com isso. Isso impacta. E o que ele fala é relevante, né? Se o Fernando ele chega no Twitter e faz uma publicação reclamando de alguma coisa, todo mundo vai ouvir, vai conferir. E isso é impressionante. Você ser relevante, ele é relevante para o tênis, né? Sendo o chato dos números, né? Como sempre, aí, que eu gosto bastante. Mas só citando assim, alguns dos destaques do Meligeni na carreira, né? Então, ó, ele foi campeão do PAN em 2003, semifinalista de Roland Garros em 99, vindo de vitória em Roma, né, no torneio anterior, em cima do Sampras, e nesse mesmo torneio de 99, tendo vitórias sobre tenistas grandes, né, confrontos muito sólidos.
Até no jogo que ele perdeu na semifinal pro Medvedev, escapou ali, né, o tie-break do quarto set, talvez, né, poderia ter levado pro quinto, tava bem acirrada a disputa, foi um jogão. Ele tem 10 títulos em ATP, 3 de simples e 7 em duplas. Ele foi, né, tá vendo? Ele foi bom duplista também, e muitas dessas duplas ao lado do Guga. Tem 7 torneios Challenger, e essa aqui é uma marca que, né, para mim, resume muito bem o que a gente tá falando dele, né, dessa questão da consistência, do compromisso, da intenção, da atitude, da persistência, né, da entrega. Ele esteve entre os 100 melhores do mundo durante 10 anos consecutivos, sendo que ele teve uma carreira super curta. Porque ele, né, se profissionalizou em 90, aposentou em 2003. E mesmo assim... Só complementando, o Eloy, os tenistas, até 2005, eles se aposentavam na casa dos 30 mesmo. Sim. Hoje em dia que a gente vê a preparação física, 40, né? Era normal se aposentar com 31, 32. Mas se você pensar que ele, com 13 anos de carreira, 10 ele ficou consecutivamente entre os 100 melhores, é uma baita marca. Ainda mais para um brasileiro, né, vindo de uma escola aqui que não é a melhor, né, que não é a melhor base de todas, não tem toda a estrutura necessária. E apenas ele e mais 4 tenistas que estavam, né, da mesma geração conseguiram essa marca. Então você vê assim, que não é uma coisa fácil. Pouquíssimos tenistas se mantêm, né, em alto nível muito tempo consecutivo. E todo mundo sempre fala, né, que a consistência, né, a longevidade e a perseverança, né, do jogador ali no circuito que faz muita diferença. E ele sempre foi um exemplo disso, do início ao fim. E ele tá entre ele foi o 4º jogador que mais venceu partidas no Saibro no ano de 99, que foi, assim, né, de longe o melhor ano da carreira dele, semi de slam e tudo mais. E ele é um dos 5 melhores brasileiros da história em termos de aproveitamento em torneios de primeira linha, em termos de torneios ATP. Então, assim, a carreira é memorável, não tem nem o que falar. Infelizmente, né, ele não foi tão coroado com títulos, mas ele foi muito coroado com momentos, né, épicos, históricos, assim, e com esse legado que permanece até hoje, que às vezes, não, lógico, o título é legal, mas quantos tenistas aí, né, tem um título ou outro, assim, mais expressivo, mas não representam tanto para nós quanto ele, né? Continuando, ele tem mais de 200 vitórias em torneios ATP. Deixa eu até pegar o número certinho. São 202 vitórias em torneio ATP. Sendo dessas, 161 no Saibro. E foi o melhor piso dele. Foram 25 vitórias em Grand Slams, 12 vitórias em Masters 1000. Ou seja, é um cara que tem seus números, cara, que tem sua representatividade, cara que chegou longe, né, que conseguiu ir bem longe na sua carreira, nas condições que ele tinha, né, de seu tênis, que era um pouquinho abaixo de alguns daquela época, mas ele era um guerreiro, ele fazia de tudo para entregar aquilo que ele podia em quadra, né? Venceu 3 títulos em ATP. O primeiro foi em Bastade, em 1995. Ele venceu na campanha Gilbert Schaller, que era o número 31 do mundo na época, Oscar Martinez, Magnus Norman, sueco, que estava jogando em casa, Carlos Costa, espanhol, Christian Ruud, que é o pai do Casper Ruud, na final, o duplo 6-4. Em 96, ele venceu em Pinehurst, ele venceu Fábio Maggi, que era 220 no mundo na época, Todd Woodbridge, que era 28 do mundo na época, Patrick Rafter, que era 36 do mundo, ele venceu em 3 sets, Jason Stoltenberg, venceu em 3 sets também. Na final, ele venceu o Mats Wilander. Em Praga, que foi o 3º título dele em ATP, ele venceu o Cherkasov, o Kafelnikov,
o Chesnokov, que foram 3 russos. Depois ele venceu o Dino Pescario e o Slava Dosdel na semifinal e na final. E em 95, em Bastard, ele tirou 3 cabeças de chave em sequência, que foi o Charlie, o Costa e o Rude. E foi um torneio que foi bem legal dele, que ele conseguiu boas vitórias, né? E incrível os jogadores que ele venceu, né? Jogadores que eram bastante conhecidos, jogadores que chegaram longe em sua carreira, o Norman, Rafter, o Wilander, o Kafelnikov, o Dosdel, e o cara que foi excepcional, né? Só para corroborar um pouquinho o que o Eloy disse, pegar aqui umas vitórias históricas dele que ocasionaram nos títulos de ATP. Só para falar para vocês que eu acompanhei um pouco mais essa época, né? A maioria dos tenistas aí que o Matheus falou são melhores que o Meligeni, tecnicamente. Dosebel, Rafter, Kafelnikov, Wilander, Norman. Mas ia jogar contra o Meligeni, principalmente no saibro. Era uma carne de pescoço, como a gente fala. Dificílimo de ser batido. O cara tinha que suar. O Fininho tava ali, ele ia ficar 3-4 horas na quadra, se fosse necessário, né? Tem um jogo num ATP perdido do Meligeni que eu acompanhei, que é no Acapulco. Na época Acapulco era saibro, né? 2001, se eu não me engano, ele perdeu pro Moyá em 2 tie-breaks. Moyá, que era muito melhor, um dos melhores tenistas da história da Espanha, né? Campeão de Roland Garros e tudo. Suou pra ganhar do Meligeni e ganhou nos detalhes. Foi 7-6, 7-6. Entendeu? E quase o Fininho consegue melhor sorte aí, né, nesse jogo. O jogo que ele perdeu, que vocês falaram lá no 99, ele jogou melhor que o Medvedev. Só que ele mesmo fala que se fosse hoje, com a cabeça de hoje, ele jogaria diferente, jogaria como ele sempre jogou. Que ele estava numa fase tão boa que ele começou a atacava os pontos quando não era para atacar, acabou se perdendo ali um pouco na tática dele no jogo e perdeu ali nos detalhes. E olha que o Medvedev chegou na final a abrir 2-0 no Agassi, né? O Agassi precisava daquele título para fechar lá o Slam. Acabou fechando, virou para 3-2, mas o Fininho teria só chance contra o Agassi. Medvedev teve a chance, abriu 2-0 e o Agassi virou. Na própria biografia do Agassi, eu indico para vocês, ele fala da mudança do tempo, da mudança de postura dele durante o jogo, que fez ele virar aquela partida, virar uma final de Slam. Saindo de 2-0 para 3-2 é raridade, né? É raridade, você quase não vê por aí. Muito difícil. O tenista, quando abre 2-0, tenho quase certeza que ele vai ganhar esse jogo. É bom? Tá bom? A gente tá chegando no final dessa parte aí do Meligeni, então fica isso aqui como uma homenagem pro Meligeni, uma homenagem pros fãs do Meligeni, pros fãs do tênis no geral, né? Um cara que inspira a gente em várias frentes aí. E a gente deseja que o Meligeni, a gente tá gravando isso aqui na terça, né? Ontem o Fernando Meligeni voltou a trabalhar no torneio de Monte Carlo, que a ESPN está transmitindo, né? A segundo Masters 1000. E o Meligeni voltou a trabalhar ontem e fazer a parceria que a gente comentou aqui com o Nardini, né? Com o Nardini arrebentando aí na narração da ESPN. Olha que eu conheço o Nardini desde a época que ele era repórter na Record, que você olhava ali, era mais um repórter, e o cara hoje é um narrador principal da ESPN nesse tipo de esporte. De tênis, narrou a final da NFL, narra basquete, narra vários esportes. Então, muito sucesso pro Nardini, muito sucesso pro Meligeni nessa volta, nesse retorno da parceria, que para mim é uma das melhores parcerias não só de tênis, mas de dupla comentarista-narrador no esporte brasileiro, né? Então a gente vai falar um pouquinho para encerrar de Monte Carlo. Quais são as expectativas para Monte Carlo? O torneio começou. Teve o Medvedev sendo eliminado pela Covid, infelizmente. Testou positivo, o Nadal testou negativo, estava treinando com o Medvedev, mas a gente ainda tem que fazer um exame, então a gente fica nessa expectativa aí do que vai acontecer. O que vocês esperam, amigos? Eu já vou, para ficar bem claro, se o Nadal jogar, para mim o Nadal será o campeão. E vocês? Eu acompanhei legal, né, o torneio que para nós aqui no Brasil é na parte da manhã, começa bem cedinho, vai até o almoço, dá para acompanhar um pouquinho mais.
E até agora, assim, alguns tenistas chamaram atenção, lógico, os tops ainda não estrearam, né? O Nadal, Djokovic, mas dos tenistas, né, que eu vi jogar até agora, assim, que tem chamado bastante atenção, o Fokina, espanhol, joga demais, tá jogando muito bem, mas claro, né, ainda não é um tenista que eu acho que vai ganhar, mas é um tenista que eu tô marcando aí pra gente ficar de olho, assim, não é um tenista que pode... Pra mim ele é um novo Ferrer, é muito parecido jogando. Em termos de entrega, né, em termos dessa coisa da raça, que a gente citou tanto do Meligeni hoje, né? Então, marcar um tenista aí de um estilo parecido para todo mundo ficar de olho. O Tsitsipas jogou muito bem, jogou contra o Karatsev, que é uma das sensações do momento, e ganhou de 2-0 jogando bem. Ele sempre tem bons resultados no Saibro. Então, lógico, pode ser que venha chegar um pouco mais longe aí, dá trabalho. Mas eu também tô nessa margem aí de Djokovic ou Nadal, né? Não vejo no Saibro algum tenista desbancando eles dois, desde que eles dois estejam num nível bom mental e físico. Eles estando bem fisicamente e mentalmente, não vejo quem consiga tirar o título deles, não. No máximo, o Thiem, quando ele estava no auge, porque aí no Saibro, para mim, ele é melhor que o Djokovic e num nível próximo aí do Nadal. Vai chegar ainda, né, tomara que continue evoluindo para chegar num nível ainda mais próximo. Mas acho que ele é o melhor tenista das gerações mais novas que joga no Saibro, mas não tá numa fase boa, né? Mal vai para os torneios aí, né? Sempre sofrendo com algumas questões de lesão. Não vejo ele na gira de Saibro assim, desse ano indo tão bem quanto ele costuma ir. Provavelmente Djokovic ou Nadal mesmo. Só porque eu gosto de causar polêmica, eu quero citar 2 jogadores que podem incomodar o Rafael Nadal. Não quer dizer que eles vão vencer o Rafael Nadal, que podem incomodar o Rafael Nadal. Um é o Diego Schwartzman. O Diego já tem vitória sobre o Nadal na quadra de Saibro lá em Roma. E o Schwartzman, ele é um guerreiro, se entrega bastante em quadra. Inclusive, eu acho que ele vai longe nesse torneio de Monte Carlo, pelas condições, pelo nível de tênis que ele apresenta. E o Fognini, porque a gente sabe que o Fognini, quando enfrenta o Nadal, a gente pode esperar qualquer coisa. Pode esperar um 6-0, 3-0 no Nadal, mas pode esperar uma vitória do Fognini em 2-7, 3-7, um cara que incomoda bastante o Rafael Nadal. Mas só corroborando com aquilo, no Saibro, Nadal e Djokovic estão muito à frente dos demais. Sim, nas outras quadras, na hard e na grama, eles já estão à frente, na Saibro um pouco mais. E os jogadores que estão no torneio, o que mais se aproxima do nível deles é o Schwartzman, no caso do Saibro, né? Não é Rublev, não seria o Medvedev teve Covid, não seria o Stefanos. O mais próximo é o Schwartzman, e eu não vejo o Schwartzman vencendo o Djokovic no Saibro. Venceu o Nadal, ele já venceu, eu acredito que pode vencer novamente, mas tem que chegar até lá, e às vezes ele derrapa um pouquinho, mas perto dos dois no Saibro, nesse torneio especificamente, Monte Carlo, que é lento, só o Diego mesmo, o restante um nível bastante abaixo dos dois, né? Mas a gente pode esperar de tudo. Os jogadores estão um tempinho sem jogar, Djokovic e Nadal, a gente pode esperar de tudo. Mas para mim o favoritismo não sai deles, e principalmente do Rafael Nadal. Não consigo ver outro jogador sem vencer o Nadal sem ser o Djokovic. Eu acho o Nadal bastante favorito no torneio. Ele é ainda mais favorito se o Sinner eliminar o Djokovic. Só deixando em aberto aí, jogando no ar. É um jogo a se acompanhar. Sinner e Djokovic, interessante. A gente vai voltar, pessoal, semana que vem para discutir tudo que está acontecendo nessa semana em Monte Carlo, final domingo, né? A gente vai gravar semana que vem para discutir com vocês. Será que o Nadal vai ser dodeca campeão, 12º título? Já pensou? Dodeca? Lembrando que ele tem 14 em Roland Garros, mas só pra vocês terem uma ideia, o Sampras na carreira teve 11 Masters 1000 ganhos, né? O Nadal só em Monte Carlo tem 11, só pra você ver como é que é a coisa dele com este torneio.
Quero lembrar vocês as nossas redes sociais, o Instagram, @Mundo do Tênis e Podcast, e o Twitter, @Tênis e Podcast. Interagem com a gente, marquem lá o Meligeni várias vezes para ele acompanhar e ver essa homenagem que a gente fez para ele. E aí é isso, a gente vai interagindo com vocês nas nossas redes sociais. Matheus Eloy, suas palavras finais? Só agradecer novamente aí o privilégio, né, a oportunidade da gente homenagear o Meligeni justo na semana aí dele fazer 50 anos e voltar para os comentários, né, voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Torcer muito para que ele, né, tenha bastante sucesso e longevidade aí nessa carreira também como comentarista, nas clínicas de tênis que ele sempre faz, promovendo o esporte, ajudando os jovens brasileiros aí a se encontrarem e se transformarem através do esporte, sendo um bom exemplo, né, tanto de cidadão brasileiro quanto de atleta. E parabenizar ele, né, por todos os feitos, por toda essa carreira maravilhosa que tentamos exaltar aí hoje. E um feliz aniversário aí para ele de meio século, que venham muitos mais aniversários aí para a gente continuar podendo celebrar e idolatrar ele em vida. Mandar um glorioso abraço para o Pino. 50 anos não é para poucos, meu amigo. A vida é complicada e chegar nos 50 anos, meio século, mostra que você venceu até aqui. E mandar um abraço para o Pino, grande pessoa, grande tenista na sua vida, um grande jornalista também agora. E só agradecer a ele por tudo que ele fez na sua carreira e continua fazendo como comentarista, como professor, como redator, como escritor. Agradecer a vocês também que ouviram esse podcast especial. Continue seguindo a gente, compartilhe com seus amigos as redes sociais do Mundo do Tênis Podcast, e muito importante para a gente que vocês façam parte desse projeto que a gente tanto gosta, e por ser parte da família do Mundo do Tênis Podcast. Isso aí, pessoal, com essas palavras legais do Matheus do Eloy, a gente vai encerrando esse podcast. Mais uma vez, parabéns, Pino, pelos seus 50 anos. Você é e continua sendo uma inspiração para todos nós. A gente volta semana que vem, então, com os comentários aí do Masters de Monte Carlo, o circuito feminino também, que tá acontecendo. A gente vai comentar também sobre ele, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau.